Tudo certo? Olá! Boa noite a todos! Como estão? Hoje a gente tá um pouquinho atrasado. Esse frio gelado aqui no sul, como que vocês estão? Vamos notificar todos. Hoje a nossa live nós temos um tema que é referente a um tema que a gente tá falando também nos stories, tá? Boa noite. Então, vamos fazer a nossa live hoje nessa noite gelada aqui no sul, né? Como é que vocês estão? Eu já notifiquei aqui pro pessoal para entrar na live. Eu expus hoje ali nos stories, né? Algumas telas aí de um dos leilões aí que a gente estava pesquisando. E eu resolvi fazer a live hoje relacionada ao tema de vocês estarem verificando, então, na hora de estar olhando o seu edital, a descrição do lote, né? Vocês estarem verificando, então, sobre as penhoras, né, que existem aí na descrição do lote e na matrícula do imóvel. É um tema diferente que eu vou trazer para vocês. Não é tão... Até o próprio tema não é tão comum, mas vamos falar um pouquinho dessa possibilidade, né? O risco quanto a possibilidade do mesmo imóvel ser leiloado em mais de um leilão, tá? Isso é plenamente possível, tá? Não aparece assim, mas isso é uma situação que é raro acontecer. Não é tão incomum acontecer, tá? Acontecer de um imóvel, né? De repente você tá lá nos seus lotes, nos seus leilões aí, nos sites de leiloeiro, né? Olhando um imóvel, você se interessou por aquele imóvel, de repente, né? Esse imóvel já pode ter sido, inclusive, leiloado, ido a leilão, né? Já foi até arrematado. Há essa possibilidade, sim, desse imóvel ter sido arrematado recentemente, né? Ou, enfim, muito próximo aí ao leilão que você está participando. Pode ser que esse imóvel até já tenha sido arrematado por outra pessoa. Então, pode existir dois arrematantes. Essa é uma live que as pessoas às vezes se assustam dessa possibilidade, né? Se existe isso, como isso é possível? Diante do que a gente tem na nossa prática aqui, é possível, sim. Não é tão incomum assim ocorrer que um imóvel, né, tenha sido levado a leilão em duas ocasiões, né? E às vezes, de repente, esse imóvel já foi até leiloado, tá? E de repente você está participando do leilão e você vai ali participar e arremata esse imóvel e descobre então que esse imóvel pode ter sido arrematado, já foi arrematado ou recentemente ou semanas passadas, já foi arrematado em uma outra ação, né? Já em uma outra dívida. É possível, tá? Não é raro isso, pode acontecer sim. O Sheik Matheus, tudo bom com você? De onde você fala? Eu falo aqui do estado de Santa Catarina e eu sou advogada, né, investidora em imóveis de leilão. Você que está me acompanhando aqui a live, se quiser dar alguma opinião, falar de onde fala, se é investidor. Então, vamos voltar lá ao nosso tema, né? O risco desse imóvel que você está pesquisando, que você se interessou, né? O risco desse imóvel já ter sido arrematado, né? Em um outro leilão, né? Em razão de uma outra ação, tá? É possível, isso é raro de acontecer? Não é raro de acontecer, tá? É possível sim, e a gente vai falar por que acontece. Por que acontece essa situação, né? De repente eu estar lá olhando esse imóvel, cheguei lá
arrematar esse imóvel, achei interessante, o valor estava bacana, e eu cheguei a arrematar e de repente posso descobrir, né, que esse imóvel já foi arrematado, e geralmente deve ser recente aí, entre um mês, semanas, né, já foi arrematado esse imóvel e eu tô lá participando desse leilão e não falaram, não me avisaram nada, e esse imóvel já foi arrematado em uma outra ocasião, em um outro processo, tá? Isso pode acontecer. E eu vou explicar para vocês por que acontece essa situação, tá? E também eu vou explicar quais são os procedimentos que vocês devem tomar para não entrar nesse tipo de leilão, né? Evitar, né? Tentar evitar essa situação que às vezes pode acontecer, não é algo corriqueiro, mas também não é algo de dizer que é raro acontecer, tá? E por que acontece? O imóvel, ele vai a leilão, né? O imóvel do devedor, ele vai a leilão em razão de uma dívida ou de uma obrigação, né? Que gerou essa obrigação, essa dívida de estar pagando um valor, enfim. E o imóvel é que vai servir para o pagamento, né? Dessa dívida, tá? Ocorre que esse devedor, ele não deve só em um processo, né? Pode ser que ele tenha várias demandas, né? Várias ações judiciais, pode ser ação judicial trabalhista, pode ser ação do condomínio, ação de execução fiscal, enfim. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você vai? Me conte, quem entrar aqui na live, quiser participar, e também falar de onde que fala, qual a cidade, se é investidor, se já arrematou algum imóvel, se tem interesse, tá bom, Sheik? Hoje eu tô fazendo a live um pouquinho atrasada, que a gente teve uns problemas aqui com a internet, tá? Mas enfim, estamos aí com o nosso tema, tá? Na nossa aula de hoje, nessa live de hoje, na verdade, né? Sobre o risco, então, de você estar arrematando imóvel e esse imóvel já ter sido arrematado em outro leilão. Então, como eu estava falando, né, isso é possível. Por que é possível isso acontecer, né? Por que acontece? Acontece que esse devedor, ele pode ter várias dívidas, né? Várias dívidas e que gerou várias demandas judiciais, né? Aí pode ser várias ações trabalhistas, o condomínio, IPTU, e tudo isso vai ser penhorado se ele tem só esse imóvel, né? Pode ser que ele tenha só esse imóvel. E todas essas ações, né? Que geraram dívidas, né? Que são dívidas a serem pagas, né? Todos esses credores, né? E cada um desses credores penhorou o mesmo imóvel, né? Que é o imóvel que você, de repente, está olhando ali no site do leiloeiro. Então, tem várias penhoras sobre aquele imóvel, né? De várias ações judiciais, tá? E pode acontecer, então, né? De repente, enquanto que cada processo, né? Cada devedor, cada credor vai tramitar de uma forma diferente, né? São processos diferentes, né? São dívidas diferentes. Então, cada ação vai tramitando aí, não vai ser de forma conjunta, cada ação vai tramitando e pode ocorrer, né, que de repente esse imóvel, ele já tinha uma penhora, né, e esse credor conseguiu antecipadamente já levar esse imóvel a leilão, né, e não houve conexão de informação entre, né, os juízes aí de todos esses credores, das varas, né? Vara civil, vara trabalhista, vara de execução fiscal, né? Pode ser que não houve essa comunicação e esse imóvel, então, foi a leilão em outro processo, né? E, de repente, não houve a comunicação e, nesse mesmo tempo, também aqui já continua tramitando o processo e, às vezes, geralmente acontece às vezes, um mês ou semanas, né? Que já ocorreu o leilão, esse imóvel já foi arrematado, né? E não se tem conhecimento nessa outra vara, para esse outro juiz, para esse outro credor, né? Não tem essa informação. Vai se levar a leilão também sem essa informação, tá? Isso pode acontecer. Deixa eu seguir aqui.
O imóvel, então, para ser leiloado, como eu falei, precisa ser penhorado, né? Já foi penhorado anteriormente. Então, essas informações vão estar lá na matrícula do imóvel, na descrição do lote, tá? Então, todas essas informações estão lá, tá? E como cada processo é independente, né? Cada processo tem a sua movimentação independente, eles vão seguindo até chegar, já tem a penhora, então eles vão seguindo até chegar ao passo, até chegar a fase do leilão, né? Que esse imóvel vai a leilão para que cubra a dívida, né? Que alguém compre esse imóvel no leilão e cubra a dívida com o produto da venda, tá? Como cada processo corre independentemente, né? Pode ser que não haja comunicação entre os juízes. E assim pode ocorrer de um imóvel que você está arrematando já ter sido arrematado em outro processo, tá? E aí se pergunta-se, né? Então, como posso saber se um determinado imóvel já foi arrematado? Como que eu vou saber se esse imóvel já foi arrematado? Então, estou eu aqui, arrematante, que vou participar, então, de um leilão, estou pesquisando, né, os lotes, né? Vou tomar uma aguinha, gente. E aí, na minha pesquisa, né, como que eu posso saber se esse imóvel que eu tô ali interessado, que eu olhei no lote do leiloeiro, se ele já foi arrematado? Existe, então, uma possibilidade aí de você se precaver, né? Inclusive, eu coloquei hoje nos stories vários que eu gravei ali para vocês, para mostrar, inclusive, o imóvel que estava indo a leilão com várias penhoras, tá? Várias penhoras trabalhistas, civil, né? Além daquela penhora do leilão, né? Daquele próprio leilão ali, do processo, falava, né? Está indo a leilão em razão de um determinado processo. Porém, existia várias outras penhoras trabalhistas, civil, também sobre aquele imóvel, né? Então, como que eu posso saber se aquele determinado imóvel, então, foi arrematado? Muito simples, tá? Ao analisar a matrícula do imóvel, você vai pedir também uma matrícula de ônus, né? Ônus reais, né? Ônus e ações que eles falam do imóvel, tá? Que irá a leilão. Geralmente, às vezes, o site do leiloeiro, ele tem lá a matrícula. Tem que ver se essa matrícula tá atualizada, né? Se tem esse documento. Se o leiloeiro buscou no cartório lá de registro de imóveis uma matrícula atualizada também desse imóvel, né? Ou você vai ter que pedir, então, uma certidão de ônus e ações, uma certidão desse imóvel, para saber, porque a certidão, o que é essa certidão, né? A certidão do registro de imóveis da matrícula. Lá está um registro de toda a vida desse imóvel. O que aconteceu? A compra, a venda, se teve usufruto, se não tem, se houve penhora, quais são as penhoras, se há decretação de indisponibilidade, se não há. Então, todas as informações estão ali nesse documento. Por isso que eu falo que é muito importante que, além do edital e além da descrição do lote, vocês verifiquem a matrícula do imóvel, a certidão de ônus desse imóvel atualizada. Para que vocês, então, identifiquem ali, né, qual que foi qual é a situação que está acontecendo naquele imóvel, né? Tá bom? E na análise da certidão, né? Você vai ver que vai ter, então, a penhora e o número do processo. Vocês vão ter que anotar todos os processos. Às vezes, a matrícula está zerada, só tem a penhora relativa àquele leilão, né? Você vê que é relativo àquele leilão. A penhora é em razão do leilão que está acontecendo. Porém, existem matrículas que são cheias de, a gente fala de averbação, né, de informações que houve comunicados do juiz para o cartório para a penhora daquele imóvel em razão de uma outra dívida, né? Dívida de condomínio, dívida de processo trabalhista. Vocês vão ter que anotar, tá? Todos esses processos, todas as penhoras, vocês vão ter que fazer as anotações, pegar essas informações dos números dos processos, tá? E fazer pesquisas aí no site do tribunal aí referente a esse processo, tá? A pesquisa de movimentação, ela é pública,
Então, você não precisa ser um advogado para ter acesso a essas informações, né? Você vai ver as movimentações. Ou talvez você não consiga ver o processo na íntegra, mas você pode ver a movimentação desse processo, tá? E vendo a movimentação desse processo, você vai conseguir identificar se esse imóvel já foi a leilão ou está próximo a ir para leilão, tá? Esse vai ser um trabalho que você vai ter que tomar, tá? Se dedicar, e é um trabalho que você vai ter que fazer, não tem outro jeito, tá? Deixa eu notificar o pessoal aqui. Enfim, né? Vamos voltar aqui então. Então você vai ter que pegar o número de. Vai ter que anotar todas as informações que estão lá na matrícula, que estão na certidão de ônus, tá? Vai ter que anotar todas elas, tá? Com essa numeração, vocês vão pesquisar então nos sites, né? Ou se é ação trabalhista, ou se é ação civil, né? Do tribunal daquela região, né? Daquele estado. E vocês, com aquele número do processo, vocês vão pesquisar a movimentação. Vai estar lá escrito se já houve um leilão, se está próxima a data de um leilão, né? Esse é um cuidado básico que vocês devem fazer, tá? Deixa eu seguir aqui o meu roteiro para não perder aqui para falar para vocês, tá? Cada um dos registros, ok. Com esse número, então, vocês podem fazer a consulta da movimentação pela internet, como eu falei para vocês, né, no site do tribunal. E aí vocês vão conseguir constatar, então, se já houve um leilão ou se existe um leilão aí para estar ocorrendo, se está prestes a ocorrer também, tá? Então, como tentar evitar que o imóvel venha a ser leiloado novamente? É outra situação, né? De repente, ele tem várias penhoras, né? E você recente arrematou, tem essa possibilidade também, você recente arrematou esse imóvel, né? Mas você viu que tem várias penhoras. Primeiro, que a gente sempre tenta verificar se esses credores, né, que tem cada um desses credores que tem a penhora, se o juiz, né, se eles foram intimados, ou o banco, ou o credor que tem ali naquela matrícula, se ele foi intimado. Essa é uma informação, inclusive, que eu sempre coloco lá no meu curso gratuito, eu falo sobre isso, tá? Quem quiser e tiver interesse sobre o assunto, né, eu tenho um curso gratuito que fica o link aqui na bio para que vocês tenham conhecimento, né, dessas situações. E isso envolve, além da problemática de poder ocorrer duas arrematações sobre o mesmo imóvel, tá? Tem também a problemática da intimação dos credores. Então, você evita duas situações aí se você conseguir saber primeiro das informações, né, desses imóveis, desses credores, desculpa. Saber as informações se esses credores aí, eles foram intimados do leilão. E a partir do momento que esses credores foram intimados do leilão, e eu digo credores, o próprio leiloeiro, os leiloeiros que têm mais cuidado. Tudo bom, Cláudia? Boa noite. Cláudia, hoje a gente está falando sobre um tema de o risco do imóvel que você está querendo arrematar, tá? Do risco desse imóvel, ele já tenha sido arrematado em outro leilão, em razão de uma outra dívida. Tudo bom, Cláudia? Então, a gente está falando sobre essa situação que pode acontecer. De repente, você está lá buscando, né, pesquisando, viu uma oferta de um leilão, achou interessante, vai participar e, de repente, esse imóvel já pode ter ido a leilão em outro processo. É possível, porque não houve, porque não houve comunicação, é possível e não é incomum disso acontecer. Porque muitas vezes não existe comunicação entre os juízes, né? De repente, como são o devedor, se ele tiver várias dívidas, né? Várias dívidas e várias penhoras na matrícula do imóvel, né? Então, são vários juízes, civil, trabalhista, né? E se não houve comunicação das datas do leilão dos demais juízes, né? Dos demais credores que a gente fala, isso pode acontecer, porque como eles não tramitam de forma igual, pode ser que o imóvel foi arrematado semana passada em outro processo e você está arrematando esse imóvel
agora, né? Recentemente você está arrematando esse imóvel. O que vai acontecer lá na frente? Sim, tem como saber, Cláudia, eu vou falar aqui para você, tá? E aí lá na frente, né, tipo, você descobre que o imóvel já foi arrematado, já tinha sido arrematado, né? Tudo bom, Eduardo? É o Eduardo Pinheiro, né? Tudo bem? De onde você fala? Boa noite. Eu falo aqui do estado de Santa Catarina, eu sou advogada e investidora em imóveis de leilão, tá, Eduardo? Se você quiser se apresentar da cidade que você fala, se você é investidor, já arrematou algum imóvel de leilão ou tem interesse, tá bom? Hoje a gente está falando sobre o risco quanto à possibilidade do mesmo imóvel ser arrematado, né, em mais de um leilão, ter duas arrematações, digamos assim. Ô, Cláudia, vamos lá dar continuidade. Como saber? Eu estava acabando de falar aqui como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro passo, que eu sempre ensino, inclusive tá lá no curso gratuito também, e é uma forma de prevenção que eu sempre falo que não pode escapar e é obrigatório, é você olhar, além da descrição do lote, a matrícula do imóvel, né? Lá na matrícula do imóvel, Cláudia, vai estar todas as penhoras do imóvel, né? Os números dos processos, vai estar todas as penhoras que tem naquele processo, né? E primeira coisa que você deve fazer, então... Ah, é advogado no Rio, que bacana! Você trabalha com leilões de imóveis também? Vamos trocar figurinha aí, às vezes a gente tem cliente. Isso, o Eduardo, depois vamos trocar informação aí. Eu tenho uma cliente que está buscando imóvel aí no Rio de Janeiro, tá? E depois você me fala se você trabalha também com imóveis de leilão, presta assessoria, ou é só investidor. Ô, Cláudia, e aí eu tô comentando essa situação, né? E primeiro passo, então, é olhar a matrícula do imóvel, anotar todas as penhoras que existem, o número dos processos, e mesmo não sendo advogado, né, você tem como pesquisar esses processos na internet, no Tribunal de Justiça, ou do Estado, civil, ou Tribunal Trabalhista, né? Para saber a movimentação, como que tá esse processo, né? Será que esse processo tá para ser leiloado, já houve uma arrematação? Isso você consegue ter essa informação de forma pública, né? Esse é o primeiro passo, não é somente você sair arrematando o imóvel, né? Já por natureza, a gente já olha a matrícula do imóvel para trazer várias informações. E o fator de você estar olhando a matrícula do imóvel, não esquecer dessa informação, então, uma delas estou começando a trabalhar nessa área. Ai, que bacana! Bem bacana. É excelente oportunidade, né? É uma área muito bacana de trabalho. E como eu estava falando, o que vai acontecer? Você pode pesquisar a movimentação desses processos para saber se algum deles está em fase de leilão ou já correu algum leilão, tá? Isso pode acontecer. Aí você vai me falar, mas e aí? Isso é um erro? É difícil, pode ser, porque o judiciário deveria se comunicar, né? Isso também que eu estava falando, os leiloeiros, os leiloeiros que são mais afinados, né, com os leilões, são mais precavidos, né? Não são todos, mas uma parte deles, o que eles fazem? Eles mandam, quando eles pegam a matrícula do imóvel, né, e veem aquelas penhoras, eles mandam um ofício, pede para o juiz enviar um ofício para cada ação que existe. Assim, na matrícula do imóvel tem essas informações, Cláudia, tá? Às vezes eles colocam na descrição do lote, eles copiam e colam todas as informações que tá lá na matrícula, eles copiam na descrição do lote, mas é importante você olhar a matrícula do imóvel, tá? Ou tirar uma ônus, né, uma certidão de ônus aí da matrícula do imóvel, se não tiver atualizada. E atualizada, pede para o leiloeiro se não tiver lá no site, tá? É importantíssimo. Lá vão estar todas essas informações. Inclusive, eu coloquei nos stories ali a descrição do lote, mas lá vai estar essas informações de todas as penhoras que tem, né? Lá vai estar escrito todas as penhoras e da origem delas. Se é a origem trabalhista, vai ter o número do processo. Se é a origem civil, vai ter o número do processo. Então, você tem que saber ler essa matrícula, notar essas informações e daí fazer a pesquisa no site do tribunal lá
né, do estado, do trabalhista, enfim. Você vai ter que fazer essa pesquisa, tá? Essa é uma das formas de você ter uma prevenção, porque, como eu estava falando, alguns leiloeiros, eles têm esse trabalho, né? Eles olham lá que tem vários devedores e várias penhoras, então eles pedem para que o juiz, ele oficie, então. Boa noite, Fábio, tudo bem? De onde você fala, Fábio? Eu falo aqui do estado de Santa Catarina. Ô, Cláudia, então daí o que acontece é que alguns leiloeiros, eles enviam um ofício, então pedem para o juiz enviar um ofício para todos esses credores, que tem penhora na matrícula do imóvel. Mas não é todos, não é a obrigação deles, né? Seria um dever de precaução, eu imagino, né? Mas nem todos se dão a esse trabalho. Então vai caber a você que está arrematando. Ô, Fábio, de onde que você fala, Fábio? Nos conte de qual cidade que você fala, se você é arrematante, já arrematou algum imóvel, ou só está estudando, buscando informação sobre leilões de imóveis. Hoje a gente está falando sobre o risco quanto à possibilidade de um mesmo imóvel ser rematado em mais de um leilão, tá? Então, retornando, né, olhando, fazendo essa verificação, São José dos Campos, legal, São José dos Campos. Então, olhando essa matrícula do imóvel, né, eu tenho todas as informações das penhoras, dos credores, né, e eu posso pesquisar de forma pública, que fica lá disponível, a movimentação do processo. Ainda que eu não consiga olhar o processo na íntegra, tem a movimentação. Lá eu vou saber se esse imóvel já foi rematado, já foi a leilão alguma vez, né? Qual a situação desse imóvel, né? Pode ser que eu pegue uma matrícula e não tenha nenhuma penhora além daquela que é referente ao leilão. E tá tudo certo, você não precisa fazer pesquisa nenhuma. Porém, se você pega uma matrícula cheia de penhora, né? Cheia de credores e de penhora, você vai ter que anotar e fazer essa pesquisa prévia, né? Antes de estar participando do leilão, vai ter que fazer essa pesquisa prévia. E depois que eu arrematei, né? E depois que você arrematou esse imóvel, né? Para que você também evite que esse imóvel venha a ser leiloado novamente, se por acaso não houve essa informação, que o leiloeiro enviou os ofícios para os credores aí, né? Fecha a porta pra mim. Aí o que acontece é que, né? Agora eu vou falar para vocês, né? O que eu posso fazer? Eu arrematei esse imóvel, né? E tem várias penhoras. E para que você também faça uma prevenção aí, de repente ele está prestes a ser arrematado em outro processo, né? Você vai ter que, então, de posse desses números aí, né? Você deve, então, peticionar em cada processo, ou pedir, vai ter que daí contratar um advogado, né? Depois que você arrematou, e peticionar em cada processo, né? Informando que houve o leilão, né? Que você é o arrematante, juntar aí a carta de arrematação, né, e pedir a baixa de todas essas penhoras na sua matrícula do imóvel. O Eduardo, se duas pessoas arrematarem leilões diferentes, quem tem prioridade? Aquela que primeiro arrematou, tá? Se duas pessoas, até a gente tem essa pode acontecer, né? Duas pessoas distintas arremataram o mesmo imóvel, será proprietário aquele... Não, desculpa. Quem que vai ser proprietário, né? Quem tem prioridade? Na verdade, assim, ó, se duas pessoas arrematarem imóveis, né, em leilões diferentes, distintos aqui, quem vai ser o proprietário é aquele que primeiro registrar a matrícula no imóvel, a carta de arrematação. Aquele primeiro que correr atrás e registrar a carta de arrematação é o proprietário. Ele garante o imóvel para ele. O outro vai ter que discutir na justiça, pedir o dinheiro de volta, cancelamento, enfim, vai entrar numa... Voltou. Gente, deu um problema aqui na minha conexão, eu peço desculpa para vocês.
Como que tá aí pra vocês que ainda tá na live? Peço desculpa, tá? Eu vou concluir aqui, porque realmente tá um pouco ruim aqui hoje a internet, tá? E eu peço desculpa, ela vai ficar salva de qualquer forma, tá? Só concluindo aqui o que o Eduardo perguntou. Se duas pessoas arrematarem em leilões diferentes, quem tem prioridade? Vai ter prioridade a pessoa que primeiro registrar a carta de arrematação na matrícula do imóvel, tá? Então, a precaução, na verdade, nessa situação é sempre verificar se essas penhoras que estão na matrícula, né, que estão informadas lá na matrícula, né, pegar a numeração desses processos, né, que tem a penhora ali informada, né, pegar a numeração, tá, desses processos e pesquisarem na internet, no site do leiloeiro, né, no site, lá no site do Tribunal de Justiça, ou civil, ou trabalhista, né, pesquisar com aquele número do processo se eles têm alguma movimentação de leilão, ou que já ocorreu o leilão, já foi arrematado, ou está prestes a ir a leilão, tá? E a prevenção, né? Não houve leilão ainda, mas tem outros processos com penhora. Então, é você informar, depois que você arrematar esse imóvel, né? Você vai ter que informar todos esses credores, né? Esses juízes onde tramita esses processos de dívidas, né? Do devedor aí, que esse imóvel ele tá garantindo essas dívidas, né? Vocês vão informar, vocês vão ter que peticionar, quem não for advogado vai ter que contratar um advogado, né? Para peticionar em cada processo que tem a penhora, informando que já houve o leilão, né? E aí você garante que já informado não vai existir mais nenhuma arrematação, tá? E também você vai ter que pedir a baixa de todas essas penhoras, tá? Você pode pedir no próprio processo, porém, quem vai dar a baixa dessas penhoras, que não é a penhora referente ao imóvel, é aquela arrematação que você está participando, né? Penhoras diferentes aí de outros credores, né? Você vai ter que peticionar em cada um desses processos, então, pedindo, então, a baixa dessas penhoras, tá? E como é que vocês estão aí? Não tá muito bom a live, né? Tá a Cláudia. Depois a gente faz uma live novamente para falar sobre esse assunto, se não ficar muito boa aqui, tá? Hoje a gente teve problema de internet, enfim, acontece, né? Mas essa informação que vocês estão tendo aqui é bem importante para a análise da matrícula do imóvel, tá? Pegar as informações que estão lá na matrícula do imóvel é obrigatório para quem vai participar de imóveis de leilão, né? É obrigatório para quem quer ser arrematante, para quem quer prestar assessoria. É importante, é obrigatório pegar todas as informações da matrícula do imóvel. No caso aqui a gente está falando das penhoras. Melhorou, Cláudia? É que eu tô com... Hoje deu um erro aqui. Então, é obrigatório para quem é arrematante, para quem que vai prestar assessoria, é obrigatório pegar essas informações da matrícula do imóvel, pesquisar, então, nos sites lá do Tribunal de Justiça, Trabalhista, Tribunal Civil, né, para saber se tem alguma informação, se houve já um leilão, se alguém arrematou, se está prestes a ser arrematado esse imóvel, né, para que você já, de forma preventiva, não entre em um leilão cheio de né, situações que podem causar aí paralisação aí do seu leilão, enfim, né? O grande risco no leilão é o tempo, né? Enquanto você não entrar em situações de demandas, né, de recurso ou possibilidade aí de futuramente, né, causar alguma situação aí que trave a movimentação do processo, tá? Então, olhou a matrícula do imóvel, verificou, então, anotou todas as penhoras, pesquisou aí nos sites de leiloeiro, né? Nos sites, desculpa, eu tô trocando aqui, nos sites, né, do Tribunal de Justiça, fez as pesquisas nos sites do Tribunal de Justiça, né?
e você viu que não tem, tá tudo certo, só tem aquele leilão mesmo correndo, ok, você vai arrematar esse imóvel. Porém, se existe penhoras, depois que você arrematou, você vai ter que pedir para cada juiz informar que você é o arrematante, com a carta de arrematação, né? E pedir que se debaixem todas essas penhoras, tá? Não vai haver nenhum problema, né? Não tem nenhuma situação aí que vai travar, desde que não ocorreu nenhuma arrematação antes, algum leilão antes, tá? Se existe só penhora, depois que você arrematou esse imóvel, seu único trabalho vai ter que ser informar, né, esses juízes aí desses processos trabalhistas, informar que você é arrematante e você vai pedir a baixa dessas penhoras na matrícula do imóvel, né? Tá? É só tomar esse cuidado, então, né? E se duas pessoas arrematarem processos distintos, aquela que primeiro correr atrás e registrar a carta de arrematação é o proprietário. Tem que ler muito bem. Ler muito bem, Cláudia, né? Tem matrizes que são bem confusas, mas você vai anotando, fazendo todas as anotações, né? Penhora é bem fácil, que tem o AV de averbação, então você já vai olhar, houve uma averbação de uma penhora, já anota ali, né? Tem várias situações, né? A gente olha ali indisponibilidade, né? Diz, que aquele imóvel está em disponibilidade, né? Em razão de uma ação trabalhista, mas isso não impede de ele ser arrematado. A indisponibilidade é de ele vender para um terceiro. Não a indisponibilidade de ir a leilão, né? E a arrematação, desde que tenha uma penhora, tá? Você vai ter que analisar principalmente situações de quem é o proprietário, né? Quem é o proprietário desse imóvel? É realmente o devedor, né? É realmente o devedor e ele é proprietário desse imóvel, isso é uma situação bem importante. Analisar todas as penhoras, se tiver várias penhoras, vai ter que olhar todas elas, tá? Anotar todas elas, fazer essa prévia pesquisa, que eu tô falando para vocês aqui, né? E saber que futuramente, quando você arrematou esse imóvel, né? Saber que futuramente você vai ter que pedir a baixa de todas essas penhoras, né? Não tem como se escapar, tá? É difícil? Você vai falar, ai, Ana, tá muito complicado isso daí, né? Mas aí que está, né? É onde é complicado que poucas pessoas vão, né? Porque acho que é dificultoso, né? Acho que, nossa, deve estar muito enrolado, é um pipinão isso daqui, nem vou passar para outro, né? E é aí que são oportunidades que não tem quase concorrência, né? São poucas pessoas que vão concorrer com você, se você tiver já esse conhecimento, né? Você não vai sair fugindo, né? Todas vêm com o número do processo, que, olha, nunca vi nenhuma que vem sem o número do processo. Às vezes tem processo antigo, pode ser que venha um número diferente, mas você vai encontrar em algum mecanismo ali do site, você vai encontrar onde você vai preencher o campo com o número do processo. As penhoras todas têm que ter um número do processo, né? Um número de origem, né? Só se aí não ocorreu alguma falha, mas nunca vi, sabe, Cláudia? Todas têm a penhora e a informação do número do processo que deu origem àquela penhora, tá? Então tem que ler muito bem isso. Tem que ler muito bem, tá? Então, essas são algumas informações, então. Tá melhor, Cláudia? Como é que tá aqui a imagem? Tá um pouco torcida ou tá dando... melhorou? É que a gente caiu aqui, deu problema aqui, deu uma situação aqui com a internet. Tá? Ô, Cláudia, e quando você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim ali no inbox, né? Se eu puder ajudar também. Tá bom? Mas é mais um alerta para vocês que arrematar um imóvel que seja de leilão, né? E sem ter, então, essas informações é um risco muito alto. Mais de uma, não entendi aqui, Cláudia, mais de uma o quê?
Tudo bom, Edgar? Como é que vai? Você fala de onde, Edgar? De qual estado? Já arremata imóveis de leilão? Tá estudando para arrematar? O Eduardo perguntou, se tiver usufruto. O usufruto até é tema para mais uma live, porque é mais um tema, né? Pode ter também informação de usufruto. É tanta informação que pode ter na matrícula, por isso que a matrícula é um dos documentos, além do edital, né? É um dos documentos que eu sempre tenho que olhar, tá? O usufruto, se você olhar lá no meu curso, eu tenho um curso gratuito, tá, Eduardo? Que fica no link aqui da bio, tá? São 5 aulas. E eu falo, se eu não me engano, eu falo do usufruto, tá? São situações aí a serem cuidadas, o usufruto, tá? O usufruto é bem difícil, eu não arremato imóveis com usufruto. Eu tenho aqui meus clientes que eu não arremato imóveis de usufruto, a não ser que eu tenho muito tempo da data do leilão e eu consigo peticionar ali pro juiz, né? Pedindo, então, que ele se manifeste sobre o usufruto que existe na matrícula do imóvel, tá? Se não tiver essa possibilidade, eu não arremato imóveis com cláusula de usufruto, tá? Porque eu vou arrematar o imóvel, usufruto, eu arremato o imóvel e não vou poder usar o imóvel, né? Só quando o usufrutuário ele falecer, né? É uma cláusula que fica pendente, na verdade, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Áudio, imagem, ok. Legal, Eduardo, bacana. O Eduardo, quando precisar de alguma informação do Estado de Santa Catarina, estarei à disposição aqui também, tá? Que a gente tem bastante clientes aqui, que às vezes querem arrematar aí, ou às vezes tem algum cliente seu que quer arrematar aqui no Estado de Santa Catarina. E a gente pode trocar figurinha aí, trocar cliente, né? Fazer parceria. Tá bom? Cláudia, mais de uma ação em um processo. Eu não entendi o que você falou aqui, peraí. Cláudia, eu não entendi. Mais de uma ação em um processo. Não existe isso, Cláudia. Mais de uma ação em uma matrícula. Sim. Isso, é mais de uma ação, é o que a gente fala aqui, é mais de uma penhora, né, e uma matrícula. Então, pode ter várias penhoras, e as penhoras são de origem de vários processos, e tudo vai estar lá na matrícula. Mais de uma ação, eu acho que eu entendi, acho que foi isso, né? Mais de uma ação em uma matrícula. Sim, vai. Porque assim, a matrícula é referente ao imóvel. Aquele imóvel, ele pode ter sido penhorado em vários processos, né? Porque, de repente, o proprietário, né, desse imóvel, ele tem várias dívidas. E ele, de repente, só tem esse imóvel. Então, todos os credores, eles vão todos, como é que diz? Vão todos querer que aquele imóvel garanta a dívida, né? De repente pode ser um imóvel de alto valor ou não, né? E aquele que primeiro conseguir levar esse imóvel a leilão, né? Ele pode ter, de repente, ser favorecido aí, né? Se ele não houver prioridade de credores, mas aí é problema dos credores, não é do arrematante, tá? O arrematante ele tem que tomar cuidado, na verdade, de olhar a matrícula, saber se os outros credores, as outras ações que estão tudo ali querendo tirar ali um pedacinho, né, desse valor, né, dessa dívida, né, querem ter as suas dívidas aí, os credores querem sanar, né, os seus créditos, né. Então, cuidado é você analisar. Cada ação, né? E ver se já houve alguma situação, ou vai a leilão, ou tá próximo a leilão, ou já foi arrematado, essa situação, tá? E que esses credores sejam intimados, né? Sejam intimados das datas do leilão. Porque se o credor for intimado das datas do leilão, e veja bem, Cláudia, tem leiloeiros que têm essa prevenção, né? Tem esse cuidado. Eu acho que é um cuidado que deveria ser obrigatório, mas enfim, né? Isso não acontece, né?
Assim como no judiciário você acha que está arrematando, né? Tem gente que acha que eu vou arrematar o imóvel do judiciário, tá tudo certo. Não tá, né? Porque o certo era o próprio juiz poderia já, né, oficiar todos os credores e dizer, ó, nós estamos indo a leilão, tá indo a leilão esse imóvel, as datas são essas. Se quisesse habilitem aqui nesse crédito, né? Nesse crédito que vai vir, porque vai vir o crédito primeiro, né? Você arrematou, o dinheiro fica lá depositado, que fica vinculado a esse processo, que esse imóvel foi a leilão, né? E os outros credores podem se habilitar nesse crédito, né? Mas não é isso que acontece. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, se precaver, tá? Ah, você me conheceu ontem, Eduardo. Legal. Tá bom, então. Dá uma olhadinha lá no curso, né? Se de repente a gente troca aí informação. Sim, vai constar na matrícula, tá, Cláudia? Na matrícula vai constar. Eu vou tentar até depois, durante a semana ainda, colocar algumas matrículas ali nos stories, sinalizar, tá? É que vocês... quem não tá muito acostumado, é que eu tô muito acostumada, né, olhar a matrícula. Mas quem não tá muito acostumado em olhar esse documento, né, às vezes pode se tornar um pouco confuso, tá? Então tá, gente, eu vou encerrar a minha live hoje. Entendi, bem explicado. Que bom, Cláudia. Então eu vou encerrar a minha matrícula. Minha matrícula, a gente tá falando tanto de matrícula, eu já tô falando de matrícula aqui. Vou encerrar a live de hoje, que foi mesmo para dar um alerta para vocês, para olharem as penhoras, né, que existem nesse imóvel. Alertar aqui para vocês que existe essa possibilidade desse imóvel ir a leilão e ser arrematado em 2 processos diferentes, e quem vai ser o proprietário vai ser aquele que primeiro registrar a carta de arrematação na matrícula do imóvel, e o outro vai ter que daí discutir, buscar na justiça o valor que ele pagou pelo imóvel, né, pedir a restituição. Porém, daí ele já perdeu a oportunidade de arrematar esse imóvel, se era uma boa oportunidade, né? Então, por isso que... E também com relação à intimação dos credores, né? Tudo leva, né, a você em saber dessas penhoras. Parece simples, mas não é tão simples assim para você... Se você quer evitar qualquer problema, né? Você quer evitar demanda judicial, perda de tempo, né? Discussão judicial. Então, você vai ter que tomar esses cuidados com certeza. Tá bom, Cláudia? Eu que agradeço a presença de você, tá? A gente começou um pouquinho mais tarde, a gente teve essas interferências da internet, tá? Mas eu vou continuar aí passando para vocês essas informações lá nos stories também, tá? Uma excelente noite para vocês. Precisar de alguma coisa minha aqui no estado de Santa Catarina, ou quiser mandar... ou trocar alguma informação, dúvida, estamos abertos aí, é só mandar uma mensagem ali no nosso direct, tá? E logo a gente vai estar com um checklist das arrematações para vocês, tá? Logo a gente já tá concluído a edição dos vídeos, tá? Para passar alguns caminhos aí referente ao passo a passo das arrematações, tá? Obrigada, Cláudia. Uma boa noite para você também. Um abraço a todos, tá? A live vai ficar salva de qualquer forma, tá? Um forte abraço, gratidão a todos, tá? Uma boa noite. Até a semana que vem com uma nova live.